Havia algo vivo dentro de um caminhão de lixo entrando em Israel e não era para estar lá. Quando as forças de segurança o abriram, encontraram 68 pessoas escondidas dentro. Quem eram eles e por que arriscar desse jeito? E se essa tentativa de infiltração foi descoberta, quantas não foram? Vamos conferir esse vídeo. Sim, 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 sim. Não! Não, não, não. Bem-vindo de volta ao Judeicação na JNS TV. Vou explicar esse trecho. Forças de segurança no posto de controle Cross Samaria descobriram 68 árabes da autoridade palestina tentando entrar ilegalmente no centro de Israel, escondidos dentro de um caminhão de lixo. O motorista, um morador de Kfar Qassam na casa dos 30 anos, foi preso. Esses ilegais estavam procurando trabalho. Quem aqui arriscaria o bem-estar de suas famílias? Graças a Deus eles foram pegos. Quantos não são pegos e quantos entram furtivamente no centro do país diariamente? Por buracos, escalando ou tentando passar furtivamente pela barreira de segurança ou postos de controle. Esse é um grande problema. Impressiona que as forças de segurança pararam o caminhão. Claro, o que aconteceu nas redes sociais? Os que odeiam Israel alegaram que Israel amontoou essas pessoas, esses árabes, num caminhão de lixo para transportá-los, e as pessoas acreditaram nisso. Não posso te dizer quantas vezes vi esse vídeo sendo compartilhado no X, alegando que judeus forçaram árabes a entrar em um caminhão de lixo. É simplesmente um mundo insano em que vivemos, onde as pessoas podem inventar o que quiserem e idiotas úteis acreditam nisso ou os que odeiam judeus espalham como se fosse fato. Isso não me surpreende. Passe 10 minutos online e verá o ódio contra judeus por aí. É insano até onde as pessoas chegam para denegrir Israel e os judeus. Seguindo em frente, adivinha o que o chanceler da Alemanha fez antes da comemoração de 2026 do Dia em Memória dos Mártires e Heróis do Holocausto, que foi na semana passada. Dá uma olhada nesse tweet. Ele diz estar muito preocupado com os acontecimentos nos territórios palestinos. Na minha ligação com o primeiro-ministro Netanyahu, deixei claro que não pode haver anexação de fato do que ele chama de Cisjordânia. Então, no dia em que lembramos os 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas alemães, o chefe da Alemanha decide onde os judeus devem ou não viver. Interessante. Não estou dizendo que o chanceler seja nazista. Francamente, eu não sei o que ele é, mas usar a oportunidade do Dia da Lembrança do Holocausto para decidir onde os alemães acham que os judeus podem ou não viver, bem, isso é irônico. Um termo melhor seria racista, dizer que judeus não podem viver na Judéia por causa da etnia. A fascinação que grande parte da comunidade mundial tem com judeus, construindo pérgolas ou jardins de infância em nossa antiga terra bíblica e histórica, é simplesmente fora do comum. Israel não deveria permitir que um líder europeu ditasse quais serão nossas políticas internas, especialmente aqueles que estão mascarando seu racismo, alegando que é uma suposta questão humanitária. Se árabes podem viver em um lugar chamado Judéia, então certamente judeus também podem. Ainda sobre o Dia da Lembrança do Holocausto, conforme relatado pela JNS News, o líder da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, na noite de segunda-feira, concedeu postumamente uma medalha ao falecido responsável pelo chamado programa Pague para Matar, da AP, através do qual Ramallah fornece estipêndios a terroristas presos em Israel e às famílias de terroristas mortos. Abbas concedeu a Estrela de Mérito da Ordem do Estado da Palestina aos parentes do falecido Qadri Abu Bakr, de acordo com a Wafa, a agência oficial de notícias da Autoridade Palestina. Qadri Abu Bakr havia sido o diretor da Comissão de Assuntos dos Prisioneiros da OLP, financiada pela Autoridade Palestina, que fazia parte do sistema utilizado pela Autoridade Palestina para pagar terroristas e suas famílias, de acordo com o FDI e o think tank Security Forum. O historiador do Holocausto Rafael Medoff, diretor do Instituto David S. Wyman de Estudos do Holocausto, observou em um artigo publicado na terça-feira que a cerimônia ocorreu justamente quando Israel começou a observar o Dia da Lembrança dos Mártires e Heróis do Holocausto, Yom HaShoah.
É comemorado todos os anos no dia 27 do mês hebraico de Nisan, que este ano começou ao pôr do sol em 13 de abril. Ele questionou se é coincidência Abbas homenagear Abu Bakr no dia da lembrança do Holocausto. Provavelmente não, dado o profundo interesse de Abbas pelo Holocausto, escreveu Medoff, referindo-se à dissertação de doutorado de Abbas de 1983. Transformada em um livro intitulado O Outro Lado, as relações secretas entre o nazismo e a liderança do movimento sionista. O número real de judeus assassinados pelos nazistas foi muito menor do que os 6 milhões e pode muito bem ter sido inferior a 1 milhão, escreveu Abbas. Segundo Abbas, muitos estudiosos debateram o número de 6 milhões e chegaram a conclusões surpreendentes, fixando o número de vítimas judias em apenas algumas centenas de milhares. Foi isso que ele argumentou. A partir da década de 1960, o trabalho de Abu Bakr no movimento Fatah, que é a força política predominante na autoridade palestina, era fornecer armas para que terroristas pudessem assassinar judeus, segundo Medoff. O fato é que Abu Bakr passou 20 anos em prisões israelenses, e as autoridades israelenses o consideravam tão perigoso que o exilaram para o Iraque quando ele foi libertado da prisão. Aqui, você tem um terrorista responsável por garantir o pagamento de todos os outros. Esse era seu trabalho. E ele está recebendo um grande prêmio póstumamente. Pelo que ele está sendo premiado, por ser um terrorista eficiente e garantir que os outros terroristas e suas famílias recebam seu dinheiro. E quando tudo isso está acontecendo? Quando ele está recebendo esse prêmio? Em um dia em que lembramos os 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. E para completar, o chefe da autoridade palestina é um conhecido negacionista do Holocausto. Veja como tudo isso se encaixa. É com esse tipo de gente que lidamos. Nem é o Hamas. São nossos supostos parceiros de paz na autoridade palestina. Mas, infelizmente, essa é a realidade que criamos para nós mesmos lá no início dos anos 90 e que precisa ser desfeita antes que seja tarde demais. Seguindo em frente, o mito da violência generalizada dos colonos é uma libelo de sangue calculado. Discutimos a suposta violência dos colonos quase toda semana no programa. Já passou da hora de todo o grupo e a autoridade judaica parar de espalhar essas mentiras perigosas. Agora, segundo Mort Klein, o presidente nacional da ZOA, em um artigo de opinião que ele escreveu no JNS esta semana. Klein diz que 98% dos incidentes em que se alegou a morte ou o ferimento de um árabe resultaram de confrontos com as forças de segurança, não com os chamados colonos. As forças de segurança israelenses frequentemente impedem terroristas árabes durante ataques. Confrontos também ocorrem quando terroristas árabes atiram nas forças de segurança que tentam prendê-los por planejarem ou cometerem ataques. As autoridades israelenses agem rigorosamente diante de qualquer indício de violência. Klein também discutiu um relatório detalhado de 125 páginas da organização Regavim, publicado em abril de 2025. Este foi intitulado Falsas Bandeiras e Verdadeiras Agendas: Violência de Colonos, uma moderna calúnia de sangue. O relatório analisou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA. Como se sabe, o site deles, que reúne supostos relatos de violência de colonos enviados para a OCHA, por ONGs anti-Israel e governos estrangeiros, a Autoridade Palestina e outras fontes anti-Israel. Uma análise cuidadosa descobriu que a OCHA, a Autoridade Palestina e as ONGs anti-Israel classificaram os seguintes itens como violência de colonos. Você não vai acreditar nisso. Árabes feridos ou mortos enquanto perpetravam ataques terroristas contra israelenses. Isso é classificado como violência de colonos. Ataques de árabes a israelenses são erroneamente registrados como ataques de israelenses a árabes. Visitas de judeus ao Monte do Templo. Isso é visto como violência de colonos. Confrontos com as forças de segurança, turistas visitando sítios arqueológicos. Sem violência, apenas uma visita a um sítio arqueológico. Obras de infraestrutura feitas legalmente pelo Estado de Israel. Acidentes de trânsito são considerados violência de colonos. Suposta invasão por turistas ou caminhantes israelenses sem dano a qualquer propriedade ou pessoa. E a lista continua. Envolvimento em confrontos sem indicação de quem iniciou ou foi responsável pelo suposto confronto. Outros incidentes claramente não violentos. Essa é toda a lista. Qualquer um desses é automaticamente considerado pela OCHA, esse órgão da ONU, como violência de colonos.
Klein afirma que o relatório da Regavin, resumido em seu depoimento ao Congresso no Subcomitê de Relações Exteriores da Câmara para o Oriente Médio e Norte da África, em dezembro passado, deveria ser leitura obrigatória para quem fala sobre a violência dos colonos. Se você buscar violência de colonos no Google, vai encontrar quase tantas referências quanto sobre a guerra no Oriente Médio. É uma obsessão absoluta. Como dissemos, não confie nos números. Se você visitar um sítio arqueológico de 2000 anos na região bíblica central de Israel, de acordo com a ONU, sem nenhum incidente, você é considerado um colono violento. Pessoal, vocês precisam investigar mais a fundo antes de acreditar automaticamente nas estatísticas e nas mentiras deles. Como se fosse combinado, eu não poderia inventar isso. Na última quarta-feira, um terrorista árabe tentou um ataque a facadas na comunidade agrícola de Emek Doron, no centro da Samaria. De acordo com a polícia, um civil armado que estava presente no local sacou sua arma legalmente registrada e atirou no agressor, neutralizando-o e eliminando a ameaça. Relatórios apontam que o terrorista morreu em decorrência dos ferimentos. Sabe o que é isso pela definição? Acabamos de falar. Isso mesmo, violência de colonos. Tenho certeza de que os odiadores de Israel nas redes sociais dizem que um judeu matou um árabe, sem citar que ele estava armado e planejava um ataque de esfaqueamento em massa. Parece loucura, mas em histórias como essa, eles provavelmente diriam que ele estava almoçando. Ele tinha uma faca, talvez algo relacionado ao açougueiro dele. Eu sei que parece loucura, mas já vi isso pessoalmente em histórias como essas, retratando o terrorista como um espectador inocente que foi assassinado por judeus. Não posso enfatizar o suficiente o quanto é importante ter os fatos sobre incidentes como esse. Aqui estão outros incidentes da semana passada. Soldados israelenses mataram a tiros em um terrorista que, segundo o exército, lançou pedras contra as tropas durante um tumulto ao noroeste de Jerusalém, na Judéia e Samaria, segundo as forças de defesa de Israel na quinta-feira. O exército disse que a confusão começou durante uma atividade operacional, quando um terrorista atirou pedras nos soldados, representando uma ameaça, e as tropas responderam abrindo fogo e neutralizando o agressor. Graças a Deus, nenhum israelense se feriu. Adicione isso à lista, é claro, da violência dos colonos. Segundo as forças de defesa de Israel, agentes de segurança mataram um terrorista árabe armado com faca que invadiu a comunidade judaica de Negahot, na Judéia, na manhã de sábado. Ninguém ficou ferido. O suspeito foi morto a tiros ao avançar contra um agente de segurança local. Após o incidente, soldados das Forças de Defesa de Israel, sob orientação da Agência de Segurança de Israel, atuaram em uma vila próxima a Negahot, nas colinas do sul de Hebron, onde o terrorista residia. Os soldados realizaram uma operação direcionada na residência do terrorista e localizaram uma arma improvisada e outros equipamentos militares. Novamente, vemos todas essas tentativas de realizar ataques terroristas. Graças a Deus, todas falharam e nenhum israelense ficou ferido. Mesmo assim, certamente serão registrados como incidentes de violência de colonos quando os inimigos de Israel prepararem relatórios sobre o povo da Judéia e Samaria. Seguindo em frente, Abu Ali Express no Telegram diz que estão surgindo mais detalhes sobre a foto de uma revista italiana que provocou uma onda de ódio contra Israel nas redes sociais. Então, a revista italiana L'Espresso usou uma foto para tentar afirmar que soldados religiosos das FDI abusam de árabes na Judéia e Samaria. Também há um vídeo. Em uma reportagem da Al Arabiya, o sujeito da foto, Miad Abu Al-Hub, é entrevistado. E ela explica com suas próprias palavras que chegou ao local por iniciativa própria, como parte de um protesto contra judeus na Judéia. Como pode ser visto no vídeo, havia um número incomum de jornalistas e fotógrafos no local esperando que Miad lhes fornecesse o material certo para avançar a agenda que ela buscava. Em outras palavras, isso foi premeditado. Vale lembrar que não houve violência por parte dos soldados das FDI ali, apenas uma foto de um olhar ou um relance. Além disso, de acordo com o relatório, o evento ocorreu na região de Hebron há mais de 6 meses. Abu Ali Express diz que não está claro por que a revista escolheu retirar a foto do fotógrafo italiano justamente agora, no início do mês de abril. E de acordo com o grupo de vigilância da mídia Honest Reporting, na realidade, a mulher árabe não foi assediada, ela era a assediadora. A fotografia virou o jogo para impor a narrativa que o fotógrafo e a revista queriam te contar.
Esse é o novo antissemitismo alimentado pelos árabes da Autoridade Palestina. Então, aqui você tem uma foto de um judeu e dessa mulher árabe. Sem violência, sem incidente, apenas um soldado das FDI garantindo que tudo esteja em paz. E mesmo assim, essa revista italiana pega a foto de 6 meses atrás e coloca na capa, acredito eu, acusando as FDI de cometerem abusos. Você entende isso? Isso não é reportagem, não é jornalismo, é propaganda. São estereótipos nojentos contra soldados religiosos, contra pessoas que eles acreditam representar os chamados colonos. Isso não é jornalismo de verdade. Representantes do Ministério das Relações Exteriores de Israel denunciaram a revista, mas a foto permanece. Eu digo a eles que vergonha. Além disso, nesta semana, o Palestinian Media Watch informou que, segundo a autoridade palestina, Israel criou um tipo especial de roedor. Não estou brincando que ataca especificamente crianças árabes e pessoas doentes em Gaza. Não, isso não é uma história do The Onion. É a autoridade palestina espalhando calúnias de sangue contra Israel e o povo judeu. O PMW diz que os novos ratos na faixa de Gaza são talvez uma versão mais recente de outros ratos geneticamente modificados por Israel que a autoridade palestina revelou em 2008. Não é a primeira vez. Eles dizem que esses ratos foram criados para expulsar os árabes de Jerusalém. Na época, o PMW relatou as acusações absurdas da autoridade palestina, que afirmavam que os ratos gigantes eram imunes a veneno, agressivos e maiores do que o normal, não tinham medo de gatos e conseguiam espantá-los. Ratas altamente férteis dão à luz 140 filhotes por ano, 4 vezes a média normal. E claro, esses roedores são altamente seletivos, já que os moradores judeus de Jerusalém não são afetados por esses animais. Pessoal, parece piada, mas não é. Os israelenses estão criando esses ratos gigantes. Eles afirmam que isso é verdade. Esses relatos são divulgados e as pessoas acreditam que Israel faz isso. Este é um plano de como inspirar a próxima geração de jovens a odiar Israel e querer realizar ataques terroristas contra judeus no Estado judeu. Que pena! Quero encerrar a semana com uma boa notícia. A Medialine informa que a Assembleia Geral do Tennessee aprovou a resolução da Câmara 1446, conhecida como Lei de Reconhecimento da Judéia e Samaria, enviando a medida para a sanção do governador como parte de um esforço para padronizar a terminologia nas comunicações do governo estadual, disse a Associação Nacional de Legisladores Cristãos. A legislação exige que as agências estaduais usem o termo Judéia e Samaria em materiais oficiais. Apoiadores dizem que a terminologia reflete antigos laços históricos judaicos com a terra. Já o termo Cisjordânia, amplamente usado internacionalmente, remonta ao controle da Jordânia sobre o território. Devo dizer, controle ilegal do território após 1948. E é vista pelos apoiadores do projeto de lei como um rótulo político posterior. A NaCl disse que a diretriz tem como objetivo criar consistência entre as entidades governamentais e alinhar a linguagem com o que descreve como referências históricas estabelecidas. Isso é uma ótima notícia e espero que o governador do Tennessee aprove isso. Se você mora no Tennessee e assiste a este programa, envie uma mensagem ao governador pedindo que sancione essa legislação. O nome é Judéia e Samaria. Cisjordânia. Esse termo é uma tentativa de deslegitimar a conexão antiga que os judeus têm com essa região. Infelizmente, muita gente no mundo usa esse termo. É pura propaganda tentando apagar a história judaica em nossa terra bíblica. Obrigado ao povo do Tennessee e a todos os envolvidos. Sei que muitos outros estados dos Estados Unidos também estão aprovando legislações semelhantes. Nessa batalha de narrativas, onde a caneta pode ser mais poderosa que a espada, cada palavra importa. Então isso é uma ótima notícia. Obrigado por acompanhar mais um episódio de Judacation na JNS TV. Agradeço também à equipe dos bastidores, produtora Bárbara Kanamov, engenheiro Aaron Rogalanter na mesa de som aqui, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, gerente de estação Yuri Svetsky e editora de vídeo Olga Senatov. Não deixe de acessar a JNS TV para conferir todo o conteúdo incrível que oferecemos. Inscreva-se, nos dê um super agradecimento e, claro, acesse jns.org para acompanhar as últimas notícias de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS News. Nos vemos na próxima semana aqui no Judacation, na JNS TV.